Olá, galera! Esse é mais um vídeo de revisão para P1. É um exemplo de demonstrações diretas, é um exemplo um pouco mais complexo, da P1 de 2017-1. O enunciado da questão pedia para você demonstrar a validade desse argumento. O argumento já foi dado simbolizado. E aí, o que você teria que fazer? Partir para a demonstração. Lembrando que quando o argumento possui mais do que 3 componentes, a única forma de fazer essa demonstração é por demonstrações diretas. Então, aqui a gente já vai começar a nossa escrita da demonstração direta. Esse rascunho aqui, a gente só vai usar para poder mostrar de onde que ele está tendo todas aquelas conclusões na resolução da questão, só para poder facilitar o entendimento de vocês. Esse rascunho não faz parte da prova. A escrita da prova é só essa que está em laranja. Então, aqui eu já comecei essa demonstração para poder o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui a gente tem que escrever a palavra. Em primeiro lugar, a gente escreve a palavra demonstração, 2 pontos. Em segundo lugar, escreve a palavra suponhamos, 2 pontos. Enumera cada uma das 5 premissas. E, em seguida, escreve a palavra daí, 2 pontos. E agora a gente vai começar a nossa sequência de passo lógico. Tranquilo, beleza. Por onde começar? Creio que a dúvida da maior parte dos alunos que vê uma questão de demonstração direta é por onde começar. Você vai começar sempre pelas premissas que tem um componente sozinho, que já te ajuda a concluir algo, pelo E, que o E sozinho, como vocês viram no texto da semana 6, parte 2, ele já é um passo lógico, porque se uma premissa é verdadeira no E, significa que os elementos envolvidos nessa premissa são ambos verdadeiros. Nesse caso aqui, você tem um E com 2 parênteses, significa que esses 2 parênteses são verdadeiros. Então, a gente começa sempre pelos componentes individuais, pelo E. Caso não esteja presente nenhuma dessas duas coisas, a gente vai tentar enxergar alguma equivalência ou de negação ou qualquer uma daquelas equivalências da página 23 do texto de equivalências, que a gente vai fazer alguns exercícios depois sobre equivalências, certo? Então, vamos começar pelo nosso rascunho, que eu vou fazer em preto. Aqui a gente tem a premissa não ter sozinha, e aqui em cima o T ele é usado na terceira premissa. Então, vamos usar isso para concluir algo. Então, vou colocar o não ter aqui. Vou colocar o não S ou T. Eu sei que isso é verdade, porque se isso é um argumento, todas essas premissas são verdadeiras. Então, aqui, se isso é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro também. Se não T é verdadeiro, implica que T é o quê? Que o T é falso. Se o T é falso, para que essa premissa, pela tabela verdade do ou, dê verdadeiro, o primeiro elemento obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Ou seja, daqui a gente conclui que não S é verdadeiro. O que a gente vai fazer com isso? Vai colocar aqui. O que a gente usou? A gente usou nessa ordem de 5 e 3. Aí a gente continua a numeração, parou no 5 aqui. A gente vai ter a 6ª conclusão, que é não S, que foi o que a gente achou aqui nesse passo lógico. Agora a gente procura no argumento onde que tem S, para a gente, sem ser nas premissas que a gente já usou, para poder utilizar. A gente percebe que na segunda premissa aqui, ó, tem o S. Então, vamos usar esse não S, juntamente com a premissa P, implica em S. O não S é verdadeiro, a gente já concluiu daqui, e aquela premissa lá em cima é verdadeira, então, esses dois aqui são verdadeiros. Se o não S é verdadeiro, implica que o S é falso, certo? Essa premissa é verdadeira. Então, olhando pela tabela da implicação, se o segundo elemento já é falso,
para que essa premissa dê verdadeira, se a gente colocar verdadeiro implicando no falso, vai dar falso, certo? Então, o P aqui, ó, tem que ser, para que essa premissa dê verdadeiro, o P tem que ser falso. Se o P é falso, a gente tem que concluir algo que é verdadeiro aqui. Se o P é falso, a gente conclui que o não P é verdadeiro, certo? Então, a gente vai usar isso e acrescentar aqui. Então, o que a gente usou? A gente usou a 6 e a número 2 para concluir o número 7, que é o não P. Beleza? Agora, a gente vai tentar encontrar alguma outra premissa dessas que a gente não utilizou ainda. Lembrando que você pode voltar numa premissa que você já utilizou, se assim precisar. Isso não é regra. Mas a gente vê lá em cima que a gente pode usar esse não P para concluir alguma coisa daquela premissa lá de cima. Mas vamos um passo de cada vez. Então, vou pegar aquela premissa lá de cima, que é um E, P ou Q, E, P ou R. Se essa premissa é verdade, a gente pode concluir que tanto esse parêntese aqui é verdade, quanto esse aqui é verdade. Eu vou concluir esse aqui. Por que eu vou concluir esse? Porque se vocês forem reparar, ele vai me ajudar a chegar à conclusão de alguma coisa a ver com o que, certo? Então, a gente vai começar por ele. Tanto faz a ordem aqui, eu vou começar por esse aqui. Então, eu vou concluir que P ou Q são verdadeiros. Então, vou acrescentar aqui que da premissa número 1, eu obtive a 8, que é P ou Q. Beleza? Agora, a gente tem aqui já, ó. Olha, o 7 e o 8. A gente tem não P e temos P ou Q. São verdadeiros, certo? Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, porque isso é um passo lógico. Se não P é verdadeiro, implica que P é falso. Se P é falso, na tabela do OU, o Q tem que ser obrigatoriamente verdadeiro. Então, o Q desceu para cá como sendo verdadeiro. Ou seja, o que a gente usou? De 7 e 8, a gente concluiu o 9, que é o Q. Beleza? Agora, a gente precisa concluir essa premissa de número 4, que é enorme, né? A gente já sabe que o Q é verdadeiro, mas a gente ainda não tem nenhum uso a gente ainda não sabe nada sobre o R, então a gente vai voltar na premissa 1 para concluir o R. Então, a gente sabe que da premissa 1 de novo, a gente tem que P ou Q, como eu falei anteriormente, a gente pode voltar nessa premissa, e P ou R. Então, daqui eu poderia ter concluído tanto esse parêntese quanto esse. Agora, para salvar o R, eu vou concluir esse aqui, P ou R. E vou escrever isso aqui. De 1 novamente, eu vou ter a 10, que vai ser P ou R. Beleza? O R ele ainda não apareceu na demonstração, mas o não P ele já apareceu. Então, eu vou usar aqui no meu rascunho não P com P ou R. Então, se não P é verdadeiro e essa premissa é verdadeira, o P é falso. Na tabela do OU, o R é obrigatoriamente verdadeiro aqui para que essa premissa dê verdadeiro. Então, aqui eu já concluí o R. Então, aqui, usando a premissa, usando o 7, a conclusão 7 e a 10, que é o que a gente acabou de encontrar aqui, a gente encontrou a 11, que é
o R, beleza? Agora a gente já tem aqui, ó, Q e R. Então, a gente vai usar isso aqui no nosso rascunho. Você tem que Q é verdadeiro, R é verdadeiro, ou seja, Q e R são ambos verdadeiros. Então, o que a gente usou? Usou a 9 e a 11 para concluir a 12, que é aquele parêntese Q e R é verdadeiro, certo? Tranquilo. Agora, a gente vai usar isso com a premissa de número 4. Então, aqui no nosso rascunho, ó, Q e R, que é isso aqui que a gente acabou de concluir, com a nossa premissa número 4 lá, que é a enorme Q e R implica em não ter, que implica em não M. O que a gente conclui disso? Se isso é verdade, isso é verdade. Então, aqui, o primeiro termo já é verdadeiro. Para que essa premissa dê verdadeira, se eu colocar falso aqui, essa premissa daria falso. Então, isso obrigatoriamente, essa implicação aqui, não ter, implica em não M, ela é verdadeira, certo? Ou seja, o que a gente usou? Usou a 12 e a quarta, concluímos 13, que é não ter implica em não M. Beleza? É uma demonstração bem longa. Vocês veem que a gente perde bastante tempo fazendo. Então, agora a gente já tem o não ter nessa premissa, quinta premissa. Na quinta premissa aqui, a gente já tem um não ter. Agora, a gente vai usar esse não ter com essa que a gente acabou de concluir. Não ter implica em não M. Se não ter é verdade, essa premissa também é verdade. Verdadeiro, para implicar, para essa premissa da verdadeira, pela tabela da implicação, o segundo elemento tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, a gente concluiu o não M. Então, agora a gente vai ver o que a gente usou. Usou primeiro a quinta premissa, depois usamos a 13ª, concluímos a 14, que é a não M, que é, finalmente, a conclusão do argumento. Então, aqui a gente encerra, vou colocar vírgula, Q, E, D. É muito importante vocês fazerem esse rascunho para não se perderem. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E esse rascunho, se vocês forem fazer numa prova oficial, apaga, não faz parte da demonstração formal. A demonstração formal que vocês veem no gabarito é só essa que está em laranja, certo? Portanto, prestem atenção na escrita que está em laranja. Beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários, poste no fórum da tutoria, na sala de tutoria. Bons estudos!